sejam bem-vindas à nossa aula. O erro comum que está prejudicando o sono do seu bebê. E a Dália que tá chorando, talvez ela vai aparecer aqui o som dela na live. Eu tô usando esse microfone, ele não tem uma qualidade muito boa, então eu não sei se o som dele vai ficar bom. Se tiver ruim, vocês me falam, tá dando pra me ouvir? Às vezes pode ficar chiando um pouquinho, porque ele não é muito bom, ele é melhor segurando. Talvez eu possa até ficar segurando ele. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Deixa eu ver se eu ficar segurando ele. Dá certo eu ficar segurando ele aqui. E vamos lá conversar. Se você não me conhece, meu nome é Luara. Eu sou consultora de sono, né? Especialista em sono de bebês e crianças. Sou mãe de 5 filhos. E estou fazendo essas lives, essas aulas gratuitas aqui no meu perfil. Eu tenho uma consultoria de sono que eu atendo as mães de forma individual. Pelo WhatsApp, né? A gente faz reunião online, as mães recebem material personalizado para os bebês. E eu faço também esse trabalho aqui no Instagram, dando orientações também de forma gratuita, tá? E tenho outros produtos, como e-books. Eu tenho também um desafio de 7 dias, que ele é mais acessível, tá? Se você quer uma opção mais acessível, aí você pode falar comigo também, que eu tenho, e vai te ajudar a começar uma rotina com o seu bebê. Vai te ajudar a dar o primeiro passo. Mas aqui também nas lives, você vai ter muita orientação que vai te ajudar também, tá? Então é uma live bem rápida mesmo, pra gente entender um pouco mais o que está acontecendo aí para o seu bebê não dormir bem. Por que ele ainda não dorme a noite toda, tá? E eu sei que se você tá assistindo é porque você precisa de ajuda. Então fica aqui, rapidinho, você vai entender tudo, tá bom? Então vamos lá. Qual que é o erro comum que está prejudicando a noite do seu bebê, o sono do seu bebê, que você não está entendendo o que está acontecendo? É um erro muito comum e que eu vejo muitas mães cometendo. Muitas mães que até entram na consultoria de sono e elas não entendem. Mas o que eu tô fazendo de errado? Por que eu faço isso? E o sono do meu bebê continua ruim. Sabe qual que é esse erro? Eu já vou contar pra vocês. Só um minutinho que eu vou contar. Esse erro é pensar, acreditar que é a rotina a salvadora da pátria. Que é ter rotina que fará o seu bebê dormir bem à noite. Que é ter rotina. Por exemplo, mas eu já faço rotina com meu bebê. Principalmente rotina de sono. Que são coisas diferentes, né? Você ter uma rotina organizada para o seu bebê é uma coisa. Você ter uma rotina de sono é outra. E você ter rotina é outra também, sabe por quê? Porque qualquer pessoa pode ter rotina. Qualquer pessoa tem a sua rotina. E às vezes ter rotina na cabeça dessa pessoa é, na verdade, não ter rotina. É a pessoa que ela vive assim os dias com o bebê dela sem rotina. Ela acorda a qualquer horário, faz soneca quando o bebê demonstra sinal de sono. E às vezes é umas sonecas bem picadas, porque acaba fazendo várias sonequinhas. Então, e o bebê chora, fica nervoso. E a mãe pensa e a mãe não consegue fazer nada, porque ela não consegue ter uma ordem na rotina dela. Acaba sendo rotina do mesmo jeito, mas não é uma rotina como deveria ser, não é uma rotina organizada. E às vezes a gente precisa de coragem para tomar essa atitude, para entender que a forma que estamos fazendo não é a melhor, né? Eu mesma estava pensando aqui, nossa, a forma que eu tô cuidando aqui da minha casa não é a mais inteligente, porque eu não estou seguindo um planner, um cronograma. E aí eu pensei, eu preciso melhorar isso, eu preciso começar a fazer um planner aqui para me organizar, por exemplo. O dia que eu vou lavar o banheiro de uma forma mais detalhada, o dia que eu vou limpar os quartos, o dia que eu vou fazer uma faxina geral na cozinha, porque senão a gente sente a nossa rotina atropelada, porque tem tudo para fazer e tudo para fazer todo dia, e você pensa assim, nossa, mas eu tenho tudo isso para fazer assim todos os dias, e na verdade não deve ser assim, tá? Vou arrumar aqui. Tem uma questão assim, com a rotina do bebê, né? Às vezes você pensa, não, então eu tenho que ter uma rotina, meu bebê tem que dormir com autonomia, o meu bebê tem que dormir a noite toda. Não necessariamente. Nossa, aqui tá pra cima. A gente não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. É aquilo que eu falei. Vou pegar o microfone. A gente não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, é uma coisa de cada vez. Por isso que é muito importante a gente fazer um planner, ter uma organização do que vai fazer primeiro, cada coisa do seu tempo. Por exemplo, como eu falei na aula de ontem, primeiro você comece
um mapear o sono do seu bebê. Começa a fazer um diário do dia do seu bebê para você descobrir o que pode estar desajustado aí no dia do seu bebê, tá? Igual eu aqui com a minha rotina da minha casa, que eu tenho que melhorar de limpeza e organização da casa. Eu tenho que mapear. Por que eu estou acumulando roupas para dobrar? Claro, é muita roupa, mas o que eu posso fazer para melhorar? Como que eu posso dar um jeito de todos os dias que colocar na minha agenda para dobrar essas roupas? O que eu estou fazendo que eu poderia não estar fazendo para ganhar tempo? Que horas eu tenho que acordar? Como que eu tenho que me organizar aqui com as crianças, com a atenção com cada criança. Aí com organização a gente consegue. E com o sono do bebê é a mesma coisa. Se a gente coloca energia naquilo, vai funcionar, vai dar certo. Então qual que é o erro mais comum do sono do bebê? Pensar que a rotina é o mais importante. Mas que contra-intuitivo é isso, Luara? Como assim a rotina não vai ser importante? A rotina ela é importante, mas ela não é o mais importante. Então, você fala, mas eu tô fazendo rotina de sono e não tá melhorando nada. Tem gente que até deixa de ter mais filhos por causa disso. Tem gente que fala assim, não, eu não tive mais filho, eu não quero ter mais filho, porque eu passei uma privação de sono tão gigante, tão horrível, tão sofrida, que eu não quero passar isso de novo. Vai se tornando uma patologia, vai se tornando uma coisa que tá fazendo mal para essa família. E não deve ser assim. Seu bebê merece dormir, você também merece. Então entenda, não é a rotina de sono, não é a rotina do dia. Porque eu tenho horários certos e são esses horários que vão fazer meu bebê dormir bem a noite toda. Não são esses horários certos. Vai ajudar, é claro, vai trazer leveza e ordem para sua vida, começar a rotina. Mas tem um detalhe que eu até anotei aqui. Os primeiros meses do bebê, até os 6 meses, ele passa por algumas fases de transição de sonecas. Fazia 3 sonecas, fazia 5 sonecas, passa a fazer 4, fazia 4, passa a fazer 3, fazia 3, passa a fazer 2. E aí nessas transições de soneca, a rotina dá uma desajustada. Pelo menos por uma semana fica uma rotina mais desajustada. E aí se você fica bitolada em seguir só a rotina perfeita, você vai se sentir sempre frustrada, porque vai parecer que você nunca está avançando, que você está errando, sabe? Não é assim, não precisa ser assim, tá? Então entenda, não precisa fazer rotina perfeita, e principalmente querer copiar, às vezes, rotina de outras pessoas. O que vai fazer, que eu sempre falo, quem me conhece já sabe, o seu bebê dormir bem, é aprender sobre a ciência do sono. O que é a ciência do sono? É você entender a fisiologia. Quais são as questões fisiológicas, né, envolvendo a saúde do seu bebê. Que envolve o quê? Nutrientes, que envolve hormônios, que envolve até mesmo o clima, o ritmo circadiano, se estamos na primavera, se estamos no outono. Então, você precisa se atentar a isso, estudar só um pouquinho, para você conseguir entender e não se sentir assim, refém da sua própria rotina, tá bom? Então, entenda, é nessas fases de transição, que é quando o bebê está transicionando sonecas, o sono não será perfeito. Nessas transições de soneca, a rotina não será perfeita. Tudo bem, Sabrina? Sabe o seu nome é Sabrina? Eu só não tô confundindo? Porque seu nome não tá certinho aqui, né? Então, assim, eu tava falando que os bebês passam por transições de soneca. E aí, o que acontece? A rotina não fica perfeita. Mas se tiver autonomia, vai conseguir dormir bem, tá? Essa Dália tá chorando, tadinho. E aí, por exemplo, aos 18 meses, que a maioria dos bebês deixa de fazer 2 sonecas para fazer apenas uma. O que acontece? É Samantha. Desculpa, Samantha. Eu lembrei agora, eu já vi o seu perfil, Samantha. E aí, se o bebê tá ali com 18 meses, para de fazer 2 sonecas para fazer uma, que é o mais normal de acontecer. Se ele não tiver autonomia, essa transição vai ser bem mais difícil. Mas quando o seu bebê tem autonomia, ele consegue passar por essas transições com mais tranquilidade e também dormir bem à noite. Então, assim, às vezes a gente quer muito ter a rotina de sono, ter os horários certinhos. Mas olha, não é isso que vai garantir o seu bebê dormir bem. Porque se o seu bebê dorme só no colo, dorme só com a presença, dorme só com outras associações,
ele vai ter muito mais dificuldade de conseguir emendar os ciclos de sono à noite. Que esse é o pulo do gato. Você tem que entender os ciclos de sono. Que ele tem que emendar os ciclos de sono. Que é uma questão fisiológica do sono. Se o bebê acorda a cada troca de ciclo, tá se tornando um padrão de distúrbio. E aí isso faz com que ele não durma bem, né? Fica acordando a noite inteira porque tem associação de sono. Então, o pulo do gato é você entender, eu preciso ensinar o meu bebê a passar por esses ciclos de sono sozinho, que isso que é autonomia, tá? Gente, então essa é a nossa live de hoje. O erro comum que está prejudicando o sono do seu bebê é se apegar demais à rotina. Pode parecer contraintuitivo, mas é isso. Tem muitas mães, muitas mães você vai ver por aí. Ah, porque eu faço rotina, porque eu tenho autonomia. Ah, porque eu tô fazendo tudo certo, não tá dando certo. Você não está fazendo tudo certo, você está se apegando no lugar errado. Às vezes, mesmo sem rotina, se o seu bebê tiver autonomia, ele dorme bem, porque ele aprendeu a passar pelos ciclos de sono. Ele aprendeu a emendar os ciclos de sono à noite, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje, bem rapidinha. Não sei se o som ficou bom com esse microfone, ele não é muito bom, mas eu achei melhor porque ficar tanto barulho externo, ele ajuda a abafar um pouquinho. Então, dia 3 de junho, teremos nosso evento especial. Convide os amigos aí para participar. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Se você está vendo essa aula gravada, comenta aqui sono do bebê. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.